E como é que eu me aceito se eu não tenho meu bicho do meu lado, que me dá posse de mim, que me dá o poder de dizer não quando eu quero dizer não, quando me dá o poder de ir no fluxo de tudo. Você vê lá o meio mundo de gente na direção X e você na direção Y. E todo mundo dizendo que você não deve ir por ali, porque você está errado, porque ninguém nunca fez isso. E você está ali na tua força. Eu sei quem eu sou, eu confio no que eu sinto, eu vou na minha força. Eu ouço a minha voz interior. E tudo isso envolve trabalhar com essas dimensões em nós. Bom dia, professor Horácio. E tudo bem? Muita alegria recebê-lo aqui nessa manhã de sexta-feira. Alegria imensa. Bom, prazer estar aqui novamente. Sempre um privilégio estar aqui, né, preenchendo o tempo que as pessoas investem em nos ouvir, né? Verdade. E assim, professor, a live do mês passado que nós fizemos sobre dimensão luz e sombra, falamos bastante sobre a sombra, já assim, teve um movimento muito interessante, assim, das pessoas encontrando clareza, né, sobre essas partes nossas tão importantes de alguma esfera, né, dentro da nossa sociedade, a gente deixou morrer, né, partes que a gente deixou morrer. Então é muito legal a gente começar essa manhã de sexta-feira trazendo mais lucidez, sabendo que a gente está continuando esse assunto, né, que a gente já começou, e uma live que foi muito preciosa e que está salva ali no nosso feed, tá? Exatamente. E é um assunto, né, que é de extrema importância para quem está envolvido com autodesenvolvimento, né, com expansão de consciência, entender os elementos da nossa Constituição, né? Então, como nós estamos na nossa última a dimensão da sombra, né, hoje nós vamos discutir sobre a dimensão da luz, né? Elas são complementares, uma depende da outra, né, para funcionar bem. Quando elas estão em pleno equilíbrio, nós conseguimos expandir exponencialmente o nosso potencial. Então, nesses anos todos, o que eu tenho compreendido é uma coisa muito simples. Quando nós estamos em equilíbrio, né, com a nossa natureza, isso reflete no equilíbrio com o universo, porque a nossa natureza é a mesma natureza do universo. E esse equilíbrio, ele começa com o balanceamento, né, tanto da dimensão da luz quanto da dimensão da sombra. Então, falar disso, explicar os caminhos para chegar nesse equilíbrio é de extrema importância, de extrema importância. E eu queria também dar meu bom dia para todos que estão aqui nos acompanhando na live e vamos conversar, né? Vamos começar. Professor, uma das coisas que eu percebo, principalmente para as pessoas que estão começando, né, que estão dando os primeiros passos na jornada, tem-se uma tendência muito radical a, a esse olhar para a luz. Ah, eu vou olhar para o melhor, transformando até de uma forma tóxica, negligenciando essa nossa parte humana, né? Essa parte da vivência, da alegria, caindo muito para um radicalismo, para um processo muito mental, né? E eu acho que é bem interessante a gente começar quebrando um pouco esse paradigma. É exatamente o que eu noto. Pessoas que começam a trilhar um caminho de desenvolvimento espiritual, elas têm uma tendência de criar ideologias e se apegar a essas bolhas de ideologias. Então elas se apegam, criam um mundo espiritual fictício e ficam presas em excessos, em excessos de um otimismo, né? De uma exageros espirituais. Então, eu noto que as pessoas elas acabam perdendo o contato, né, com essa espiritualidade genuína que ela é prática. Ela envolve o nosso cotidiano, ela envolve as relações humanas, não é? Então elas ficam muito nessa dimensão esfumaçada, né?
E não é bem assim. A espiritualidade genuína, ela é muito prática, né? Ela envolve você olhar para os teus aspectos humanos, acolhê-los, para Exatamente. desenvolver cada vez mais contato com o real, desenvolver mais a sua presença no aqui, no agora, para dominar os processos aqui também, né? E talvez o ponto de mutação daquele que está ainda embriagado por uma espiritualidade ideológica que ela construiu a partir daquilo que ela achava de como ela achou que deveria ser isso. E isso é uma grande armadilha para quem está trilhando o caminho espiritual, né? Concordo. Espiritualidade real, ela vai te dar mais presença, mais força de ação aqui no concreto. Ela vai te dar mais respeito pela vida, mais respeito pelo próximo, por si mesmo. E aí começa realmente um movimento de expansão genuína de consciência, né? Me fale, professor, como que foi para você, assim, esse equilíbrio? Eu não sei se essa pergunta é pertinente agora ou se você prefere responder depois, tranquilo. E foi muito curioso, porque, como você sabe, né, minha trajetória foi bem incomum. E eu saí muito cedo para ir para a Índia, né? Para trilhar um caminho assim, mais de disciplina espiritual. Eu comecei, né, meu primeiro insight foi com em torno de 14, 15 anos. Ali eu já surgiu em mim um ímpeto muito grande de buscar pelo desenvolvimento espiritual e né, em seguida coisas convergiram para eu iniciar um do yoga, né, com monges que tinham chegado da Índia, e depois eu fui para a Índia. Então, nessa trajetória, foi um momento muito disruptivo para mim, né? Porque eu vivi uma vida comum e de repente eu me vi num universo completamente diferente daquele que eu estava acostumado. E fiquei 4 anos nisso. Quando eu voltei, né, eu tive que desconstruir talvez 90% de tudo que eu tinha assimilado, de dogmas, de crenças, né, de visões distorcidas sobre a vida espiritual, sobre o que estamos aqui. Então eu tive que desconstruir, mas nesse período eu estava em desequilíbrio sem perceber. Entendi. Muito para um extremo, que era ótimo, né? Porque ali eu tinha uma organização espiritual me dando retaguarda E num e ambiente seguro para isso, né? puro confortável, né? E de repente eu me vejo com a minha vida material, minha vida financeira a zero, minha vida, as minhas relações a zero. Então, quando eu volto para a vida, né, para o mundo, tenho que começar agora a pensar em como eu vou gerar recursos, como eu vou me manter, etc. Quando eu abandonei a ordem, né, eu não tinha mais o apoio da ordem, e aí eu me vi, peraí, mas com extrema rejeição à vida material, olha que interessante. Olha que interessante. Gráfico espiritualista, quando começa a trilhar a espiritualidade, a primeira coisa que as pessoas desenvolvem é preconceito em relação à matéria, preconceito em relação a dinheiro. Quem vive a espiritualidade não pode ter uma vida material boa. Isso acontece muito e é um dos pontos mais recorrentes das pessoas que eu atendo que estão empenhadas em desenvolvimento espiritual. Elas desenvolvem um preconceito e elas não entendem que se você está trilhando um caminho de espiritualidade lúcida, inevitavelmente, necessariamente, você deve prosperar. Por exemplo, Exatamente. se você não está prosperando, tem alguma coisa equivocada no seu olhar sobre o que é viver espiritualmente, o que é espiritualidade. E foi aí que foi o desequilíbrio que eu notei. E nessa época eu já tinha notado que as dimensões luz e sombra em mim estavam em desequilíbrio, principalmente a sombra. Que eu acho que é a mais negligenciada, né, professor? Porque quando você está fascinado pela espiritualidade, é muito comum pessoas começarem a montar um time bonitinho para os outros. Ah, Isso. eu não posso me posicionar, eu tenho que me conformar com tudo.
E não é isso. As pessoas elas montam um personagem e se apegam a ele. Agora eu sou espiritualista. E isso é perigoso, porque quando você incorpora esse personagem, você começa a machucar muito a tua sombra. Você começa a rejeitar, você começa a negar, indireto ou diretamente. E nessa negação você perde todo o seu poder de expressão, teu poder de ação, a tua potência de realizar, a tua potência de conquistar, de concretizar. E esse é o grande dilema, né? Porque se, nós vamos ver daqui a pouco, porque se a sombra ela não estiver bem acolhida, bem integrada, é através da sombra que você consegue reter luz. Se você tem uma sombra fraca, você não consegue reter a luz em você. E se você não retém a luz em você, você não consegue expandir a lucidez, você não consegue achar o sentido da sua vida, porque nós vamos ver que a dimensão da luz em nós, ela rege os sensos. Senso de ética, senso de estética, senso de humanidade, senso de sentido de vida, lucidez. Então, ela é uma bateria de sensos. E se você tem a sombra comprometida, você não conecta com os sensos que são fundamentais para você encontrar o teu caminho. Então, basicamente, sombra é potência de concretizar, de realizar na matéria. Luz é sentido, é direcionamento. Então, se eu tenho muita potência sem sentido, vira potencial desgovernado. Se eu tenho muito sentido, mas não tenho potência, eu fico no mundo da lua. Tenho ideias incríveis, tenho, né, intenções maravilhosas, não tenho potência para concretizar. Então eu viro aquela pessoa lunática, ela está no mundo da lua, ela tem ideias maravilhosas, tem boa vontade até, só que ela está lá fantasiando. Ela não tem aquilo que traz o poder de concretizar. Eu era assim. Eu, quando eu voltei da Índia, eu era uma pessoa completamente assim. Eu praticamente não falava. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, eu levei 20 minutos para atravessar uma rua. Nossa, É, porque eu que forte. vivia num outro, né? Então eu quase não falava. Então você imagina o pesadelo que foi, né? No início, o meu processo de readaptação com a realidade. Assim, foi a minha travessia do deserto esse período. Foi muito. Imagino. Até que eu entendi, peraí, eu quero ter uma vida boa, eu quero os recursos para ter uma vida confortável, mas eu estou negando isso, ao mesmo tempo eu rejeito isso. Eu acho que o mundo material é um mundo, o mundano não é espiritual, então eu não posso ter contato. Aí vem a inteligência da vida e te ensina da forma mais eficiente que tem, que é o sofrimento. Que fantástico, professor. Que fantástico. Eu imagino mesmo o deserto que você passou. Imagino o barulho do É, retorno, o barulho interno. O quanto isso deve ter perturbado ou te feito desconstruir. Ou também a gente pode olhar pelo outro lado, que a lapidação faz a bela escultura, né? claro, exatamente. Aí eu comecei então a buscar o equilíbrio. Peraí, deixa eu recuar, deixa eu entrar na humildade. Né? Esses dias eu tive um insight muito grande, né? Que me fez. Eu até ter uma aula sobre isso. Ficar pequeno para ser grande na alma. Deixa eu ficar pequeno, deixa eu ter mais humildade. Que agora eu quero cooperar com a vida, não quero mais rejeitar esse mundo. Quando eu consegui tirar o véu, eu falei, não, tudo é espiritual. O mundo material é também espiritual. Essa divisão é pedagógica. Dividir o mundo material e o mundo espiritual para estudar essas dimensões, mas é uma coisa só. Então, enquanto você no mundo da matéria ele é profundamente espiritual, que é uma coisa só, não existe essa coisa, vou me isolar nas cavernas, que agora eu sou espiritual. Eu vou meditar, eu só quero meditar porque é isso que importa. Não.
A verdadeira meditação. O teu Himalaia está aqui dentro. Você não precisa ir lá para a caverna. Você não precisa se isolar numa comunidade alternativa para falar que agora você é espiritual. A verdadeira espiritualidade é você estar aqui no mundo, vivendo as relações, mas ao mesmo tempo desenvolvendo um olhar espiritual sobre o mundo. É aquilo que Jesus colocou, que é perfeito. Esteja no mundo, mas não seja dele. Você não pode se perder nele, mas você pode operar no mundo, agregar muito valor, se desenvolver e ainda assim estar em você, né? E quem te dá esse poder de estar com uma maior aderência no corpo, com uma maior aderência em si mesmo, é a sombra. Ela que dá essa força de expressão. E se você tem uma sombra forte, a tua luz vai ser muito forte. É aquele exemplo que eu dei na nossa última live. Você acende um palito de fósforo, onde a luz vai ficar intensa? No escuro ou na claridade? No escuro. Né? Você leva esse palito de fósforo para um lugar escuro, a luz fica muito mais intensa. Então essa é uma ótima analogia para entender que a sombra cria o contraste para amplificar a tua luz. Que fantástico. Né? E então eu estudando muito essa questão da luz e da sombra, e fui aos poucos fazendo as pazes com o meu bicho, fui amando ele, fui aceitando, fui acolhendo, e comecei a ter o apoio dele. Né? Então a luz vai ficando mais forte. E nessa trajetória eu entendi três coisas que viraram postulados para mim. São coisas que eu levo na minha vida o tempo todo. Primeiro, a natureza, ela não pensa em certo, errado e bem e mal. A natureza pensa em função. Aquilo que tem funcionalidade é respeitado pela natureza. Aquilo que não tem função, simplesmente se desconecta. Então, se a natureza pensa em termos de função, nós também temos que pensar em termos de funcionalidade. Eu estou funcionando bem no mundo? Nós temos uma constituição interior extraordinária, repleta de funções incríveis para atingirmos o nosso ápice. E como eu funciono melhor na vida, né? Então, esse é o primeiro postulado. O segundo é, quanto maior a coesão interna, maior é a manifestação das forças espirituais em você. Então essa coesão interna, ela vem de um trabalho de base com a sua sombra, em que você vai se aceitando, vai assumindo a sua diferença, vai sendo cada vez mais si mesmo. Então essas forças vão ampliando. E o terceiro postulado é a integração harmônica, ela vem pela diferença, ela não vem pela igualdade. Então se você se forçar a ser igual a alguma coisa, ser igual a um modelo aceito, você entra num profundo desequilíbrio. Então percebe que toda essa trajetória de harmonização, de autoconexão, de expansão das tuas funções espirituais, ela envolve essa harmonia que só vem pelo exercício da sua diferença. Fantástico. Do aceitar-se, né? E como é que eu me aceito se eu não tenho meu bicho do meu lado, que me dá posse de mim, que me dá o poder de dizer não quando eu quero dizer não, né? Quando me dá o poder de ir no contra-fluxo de tudo. Você vê lá o meio mundo de gente na direção X e você na direção Y. E todo mundo dizendo que você não deve ir por ali, porque você está errado, porque ninguém nunca fez isso. E você está ali na tua força. Eu sei quem eu sou, eu confio no que eu sinto, eu vou na minha força. Eu ouço a minha voz interior. E tudo isso envolve trabalhar com essas dimensões de nós. E nessa questão, quando a gente assume esse nosso lado sombra, por consequência, a luz já impera. É isso, professor? Naturalmente a luz começa a se manifestar, exatamente. Aí você pode, então, trabalhar de forma mais focada
Porque nós temos dentro de nós, se a gente fosse colocar de uma forma didática, nós temos um sistema que eu chamo de sistema luminal. A luz em nós, ela é formada por luzes. Nós temos algumas luzes, né? Na nossa última live, eu usei de uma analogia envolvendo, comparando, né, a questão do DNA biológico e o DNA cósmico, né? Ou seja, da mesma forma que o nosso DNA humano biológico ele é formado por caracteres, que são genes, e quando esses caracteres eles são transcritos ou decodificados, ocorre a expressão gênica. Ou seja, cor do cabelo, altura, tez, toda a sua constituição, toda a sua compleição física se deu pela transcrição desses genes. Então, cada gene, quando transcrito, ele gera uma informação que vai disponibilizar uma sequência, né, de aminoácidos que vai resultar numa proteína. E essa proteína ela tem uma função muito específica no teu corpo. Da mesma forma, nós temos uma espécie de DNA espiritual ou cósmico, que ele é formado por um conglomerado de caracteres espirituais. E quando esses caracteres espirituais eles são transcritos, ou genes espirituais, eles são transcritos, você manifesta um princípio ou uma função espiritual. Então esse DNA espiritual, ou cósmico, ele, quando é traduzido, ele manifesta uma individualidade. Você é uma individualidade, resultado da transcrição desse DNA cósmico. Eu sou uma individualidade, resultado da transcrição desse DNA cósmico. Só que configuração desses genes espirituais em você é muito única e em mim também é muito única. Então, essas forças espirituais se organizam de uma maneira muito única, formando uma individualidade que é muito única. Mas só as mesmas espirituais organizadas de forma única. Olha. Que extraordinário, professor. Encantada com o conhecimento. Continue. Então, essa organização muito única forma, olha que bonito, forma em nós dois sistemas. Então, nós podemos dizer que a individualidade de cada ser é o reflexo de uma tradução singular do DNA cósmico. Então, cada individualidade manifesta na sua base dois sistemas espirituais. Então, nós temos o sistema da sombra e o sistema da luz. Então, a nossa constituição mais profunda da nossa própria individualidade é formada por dois sistemas espirituais: luz e sombra. O sistema da sombra, ele está aí para lhe fornecer as funções, as qualidades capazes de te dar potência na sua manifestação e poder de realização. Isso é sombra. Então olha que interessante. Nós temos capacidades espirituais e funções espirituais que nos dão condições de ter um alto poder de concretização e de realização. Ou seja, a sombra te dá o poder de concretizar o pensamento, de realizar na matéria. Já o sistema da luz, ou o sistema luminal em nós, ele nos dá funções para termos sentido na vida. Só que esse sentido na vida ele vai muito além. Depois eu vou explicar sobre os sensos em nós. Da mesma forma que a sombra, sendo um sistema, ela tem funções específicas. Então, por exemplo, a sombra, ela é o resultado de várias outras sombras. Então você tem a função na sombra da posse, né? A função na sombra que rege a tua sexualidade, a função na sombra que rege a tua abundância, a tua prosperidade,
A função na sombra que rege a sua integridade física e psicológica, porque se você não tem uma sombra forte, você pode desestruturar a sua coesão psicológica também, Uau. né? E a luz também tem essas luzes, as luzes em nós. Quando eu sugeri o tema A Luz em Nós, é esse sistema extraordinário que é constituído de várias funções luminosas, que a gente vai daqui a pouco tratar com mais detalhes. Ou seja, percebe que quando nós estamos com a nossa individualidade bem trabalhada, e Jung fala muito isso, a individuação dentro da psicologia analítica, que Jung tanto fala, o que Jung coloca? Que a individuação é um processo que deve ser contínuo e constante de diferenciação. Você está aqui para se diferenciar, você não está aqui para ser igual. E o maior ponto de desequilíbrio é quando a pessoa ela compra isso. Ah, eu preciso ser igual, coisa para ser aceito, para ser aprovado. Eu preciso ser igual ao que meus pais pedem, porque senão eu vou ser reprovado. E ali é o ponto de quebra, é quando a pessoa perde o poder dela. Vai perder o sentido na vida. Modelo do bonzinho, né? Que é tão vilão. Eu acho que está também muito no sistema de educação, Super, sabe? né? Então, bonzinha, que é a pessoa boa, né? É aquela pessoa que não tem poder, porque ela é tudo para todo mundo, menos para ela. Sim. Eu falo que o bonzinho é sempre ruinzinho consigo mesmo, né? O tracinho tem um orgulhoso, Uhum, ele quer o aplauso. Então, eu tenho que entendi. ter aplauso. Nossa, como que você é fantástico. Que pessoa boa que você é. Nossa. Só que essa pessoa, dentro dela, ela está numa falta com o bicho dela, numa falta com a alma dela, que ela não vai chegar em nenhum lugar. Ela vai ficar ali presa nesse mecanismo e muitas vezes somatiza N doenças, né? Porque ela está em desequilíbrio e não percebe. Verdade. Então, veja, é através dessa. Olha que coisa curiosa que eu vou revelar aqui. É através desse desenvolvimento da luz em nós que nós vamos aumentar a lucidez, o sentimento do sentido existencial, que hoje é um dos maiores dramas que eu pego em consultório. As pessoas chegam sem sentido, não sei para onde ir, estou perdido. O que eu faço? Aí você vai ver o histórico dessa pessoa, passou a vida inteira agradando a todo mundo, dizendo sim para todo mundo e não para ela. Então, a luz ela fica tão fraca porque a sombra está machucada, então ela não tem força para agir e não tem direcionamento. Você imagina a tragédia que é viver dessa forma. Só que ela fez tudo isso em prol das pessoas, porque ela queria aprovação, atenção e apoio. Só que agora ninguém poderá fazer nada por ela, a não ser ela própria. Ela que vai ter vai ter que entrar em contato com o bicho dela. Ela que vai ter que acender essa luz de novo, né? Então a luz nos dá o sentido de existência e o sentimento. Veja que a gente está falando de sensos, né? Quando eu falo de senso, eu falo de sentimento. E essa luz em nós nos dá esse sentimento que nos habilita. Eu posso. Já reparou isso, Vani? Que quando você fala assim, eu posso, isso é um sentimento que vem, não é cabeça. Não, eu posso, eu dou conta, eu consigo. Por que você consegue? Porque você sente que você pode. E isso é luz. Em outras palavras, o que nós estamos tratando aqui, que eu chamo de sistema luminal ou sistema da luz, ou a luz em nós, é o que nós conhecemos como alma. A luz em nós é a alma. E a alma, ela tem uma conexão profunda com o nosso bicho. Olha que contraste, né? A alma tem uma conexão direta com o bicho. Ou seja, o lado de alma se liga diretamente com o primitivo em nós. Por isso que uma criança, ela tem uma expressão muito profunda da alma, porque a criança,
ela não perdeu a organicidade, ela não perdeu o contato com o primitivo nela. Quando ela chora, ela cheira, ela quer o toque, né? E isso tudo é o bicho em nós. O cheiro, o toque, a expressão pura do choro, ela é total no choro, ela é total na raiva, ela é total na alegria. Isso é a organicidade que nós não podemos perder, que a criança tem naturalmente. Então, com o passar do tempo, se a pessoa não se cuida, ela fica tão engessada, ela vai ficando artificial. Agora ela tem que se programar, ela pensa no que ela vai falar, ela usa de estratégias para controlar, causar uma boa impressão no outro. Então ela vai perdendo o contato com o primitivo e vai se tornando algo completamente dissonante daquilo que ela é. Né? E de alguma forma é como se ela perdesse a sensibilidade. É E como se... perde completamente a sensibilidade, exatamente. Porque muita gente fala, professor, assim, no desenvolvimento, no processo, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Eu não Eu, sinto nada. E repetem em diversos pontos. Eu estou num relacionamento e tanto faz se eu sair, se eu ficar, eu não sinto nada. Eu estou num processo meditativo, numa conexão, em grupo, eu não sinto nada. E é interessante perceber o quanto talvez aquela pessoa tenha engolido os próprios instintos, os próprios sentimentos. Ou que tem um bicho de costas nesse momento. exatamente. Então você vê, a criança, ela não precisa de objetivo. Ela não precisa de ter metas na vida para ir. Olha que interessante. A criança, ela não precisa de meta e de objetivo para ter sentido na vida. Ela Perfeito, professor. É isso. vive com sentido. E ela é uma explosão de entusiasmo, né? Por quê? Porque a criança, ela está com o teu bicho, com a sua sombra e com a alma em equilíbrio. Aí você vê um adulto hoje, metas e objetivos desvairadamente. Por quê? Porque não dá mais conta. Não entende que viver já é tudo. Viver deveria ser o máximo sentido. Tudo bem, os objetivos vêm como um prazer de atingir, né? Mas eu não preciso atingir um objetivo para ter sentido na vida. Olha que coisa interessante que eu estou dizendo. Verdade. Quando viver para mim já me dá o sentido pleno, tudo se torna uma grande diversão, se torna um desfrutar. Nossa, eu quero conquistar isso. Mas por quê? Porque é prazeroso fazer. Eu não estou atrás de uma meta, atrás de um sentido. Então, ter motivação é uma coisa tão. Ah, esses movimentos motivacionais. Ter motivação é uma coisa muito ultrapassada, muito básica. Você não deveria precisar de motivação. Você precisa sim de entusiasmo. Entusiasmo é a Entusiasmo. chama da luz, né? O divino em nós. Exato. O entusiasmo é se sentir transbordando de si, transbordando de Deus. O próprio termo entel, entusiasmo, é estar em Deus. Estar cheio de si, estar transbordando de si mesmo, estar transbordando do divino. Só que se transbordar do divino, ele só vai acontecer, não tem outro caminho. Por mais que a pessoa tenha preconceito, a vida vai levá-la a encarar o teu bicho. Você vai ter que encarar o primitivo, que é a coisa mais linda. O primitivo não é o inferior, não é o atrasado. O primitivismo em nós é a nossa organicidade. Ver na natureza, na nossa natureza. É viver nutrido da nossa natureza. Né? Então, quando você tiver, eu sempre falo e brinco, quando você estiver mal, não estiver se sentindo bem, vai para um parquinho, vai para uma praça e para 5 minutos para contemplar, para reverenciar, para observar as crianças, como elas vivem. O quão natural elas são, o quão poderosas elas são na sua expressão, o quão relaxadas elas estão na vida, no sentido de estarem completamente ressonando com a sua própria natureza. Ali você vai ter um olhar que talvez seja um olhar de muita cura, porque ela vai gerar um contraste. Nossa, o que eu me tornei?
Um dia eu fui assim, como eu volto para esse caminho da natureza, em que eu não preciso mais perseguir nada para ter sentido na vida, em que estar em mim, capturando a vida já é tudo, né? E hoje as pessoas elas ficam lá, né, com milhões de objetivos. Agora eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que chegar nisso, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que chegar no status X, porque enquanto eu não chegar nisso, eu não vou ser feliz e vira aquela corrida de ratos, né, que a gente já sabe. Exatamente. E tem hoje uma maratona, né? Tem muitos profissionais que levam as pessoas a esse estado, né? De produtividade, de extremo, né? Ir no seu extremo da sua capacidade, essa motivação que você acorda todo dia. E eu acho que isso é muito louco, porque a gente não acorda nesse estado, não é uma coisa que a gente mantém, né? Sim, Mas existe algo mais profundo que emerge para que a coisa aconteça, que é, que é o transbordamento, né? exatamente. Então, assim, quando falamos da luz em nós, alma, estamos falando de um universo anímico, né? E, como eu falei, a alma, ela é uma bateria de sensos. Senso de ética, o senso de estética, o senso de humanidade, o senso de empatia, o senso de sentido. Quando, por exemplo, e repare que existem alguns impulsionadores da alma que faz a alma eclodir em nós com mais força. Por exemplo, beleza. A estética, o belo desperta a alma em nós. Faz a gente sentir, né? E ver uma sensação muito boa. Então, a ideia é como o indivíduo que ele sofre, tem uma síndrome que eu já detectei muito, e essa síndrome é a síndrome da ausência da alma no corpo. A alma, ela pode ir embora. A alma, ela pode deixar o corpo. E quando nós estamos retendo luz, porque a sombra é bem trabalhada, nós estamos com a alma no corpo. E quando nós estamos com a alma no corpo, tudo faz sentido. Você percebe que tudo está no lugar certo. É aquilo que os místicos eles falam, né? Você vivencia uma percepção em que tudo mudou, mas não. O mundo é o mesmo. Os teus pepinos para resolver estão lá, bonitinhos te esperando. Mas você tem um olhar diferente, porque agora você tem alma no corpo. Tanto é que uma das primeiras coisas que os xamãs, os verdadeiros xamãs, fazem quando eles vão tratar uma pessoa, eles olham e eles fazem. A primeira coisa que eles fazem, capturam o bicho da pessoa, trazem o bicho de volta e assopram a alma para a pessoa voltar com a alma. Porque quando a alma não está no corpo, as pessoas elas entram numa síndrome que eu vejo muito comum hoje em dia de ausência de alma no corpo. Ela está desalmada. E essa síndrome, né, de ausência de alma leva a pessoa a um estado psicológico muito mórbido, que é o que eu chamo de frigidez espiritual. A pessoa não sente mais nada. Não sente um abraço, não sente. Ela não sente. Nossa, mas você comprou esse apartamento, coisa incrível. É, comprei, pois é, legal, né? Ela não tem alma para desfrutar o que ela conquistou. Agora, né? Como você vai desfrutar do mundo, da vida, se você não tem alma? Porque é a alma que dá o poder de sentir as coisas. Aí eu volto de novo para Jesus, parafraseando: o que adianta conquistar o mundo e perder a sua alma? E hoje, Vani, é uma das síndromes mais comuns. Eu me lembro de um caso, isso é um caso real, de uma amiga minha, inclusive de Santa Catarina. Ela comentou que ela conheceu um cirurgião plástico. Aí ele fez um jantar, morava num quadriplex, não é nem triplex, uma cobertura maravilhosa, assim, cinematográfica, com vários carros caríssimos na garagem, Porsche, Mercedes, Ferrari.
Aí ele chegou para ela assim no canto. Sabe isso aqui tudo? Eu não sinto nada. Me ajuda. Onde eu encontro o sentido? Nossa. Olha que contraste, né? O cara, ele era uma potência, tinha, né? A sombra muito forte, mas em desequilíbrio. Tem o desequilíbrio de uma sombra que está sem direcionamentos, também tem, né? A pessoa que ela tem muito poder de concretização na matéria, ela tem uma sombra naturalmente muito forte, muito agressiva até. Então a luz, ela está presente para domar o teu bicho. Então tem que ter o equilíbrio, não mais e não menos, né? Então, quer dizer, ele tinha ali, mas não tinha alma no corpo. Não tinha alma no corpo. Conquistou um império, mas não tinha prazer. Não tinha alma para desfrutar daquilo que conquistou. E aí vem a depressão. Mas o mundo me disse que quando eu chegasse lá, esse lá, que eu não sei aonde é até hoje, que o mundo tanto diz, é um lugar que não existe, é um lugar ideológico. E as pessoas passam a vida inteira, quando eu chegar lá, que elas suspeitam que é um lugar de muito sucesso, aí eu vou ser feliz. Então a pessoa passa a vida inteira perseguindo, né, investindo energia para chegar nesse lugar. Quando ela chega nesse lugar que os meios de comunicação dizem, e elas passam a ter o seu rosto estampado na revista. Então, este aqui é a pessoa que chegou lá. Vamos fazer uma análise. Tirando o Photoshop, tirando toda a ficção, o que você vê no olhar dessas pessoas que estão na capa das revistas? Ainda há medo, há ansiedade, há uma tristeza disfarçada. Elas não chegaram em nenhum lugar. Basta ver o estilo de vida que elas têm por trás né? Sim, Ali das câmeras, né? De separações e separações, drogas, e, né? Enfim. isso. Mas por que elas buscam álcool, drogas? Para anestesiar o conflito persistente assim. O mundo diz que eu cheguei, mas eu sinto que não fui a lugar algum. Então, para anestesiar esse sentimento de contradição que elas vivem, eu preciso de mais droga, eu preciso de mais álcool, eu preciso me anestesiar porque eu não suporto lidar com essa contradição. O mundo, e o pior, né? O mundo e reafirmando que eu cheguei lá. Mas eu sinto um vazio aqui que me diz que eu não fui a lugar nenhum. Porque não tem alma. Então ela vive a síndrome da ausência de alma. E aí, se você for analisar o processo, você vai ver que tem ali um bicho extremamente machucado, coagido, rejeitado, porque ela teve que fazer tipo para obter a aprovação de que ela queria. E a alma foi se afastando, até chegar um ponto que a alma ela recua no mundo espiritual dela, ela fica lá de prontidão, esperando, gritando. E eu tenho certeza que muitas pessoas hoje aqui na live não estão ouvindo esse grito da alma. Cadê meu espaço? Me dê espaço para eu voltar. Deixa eu te conduzir para aquilo que é teu, que só eu sei. Confia em mim. Deixa eu te levar. Esse grito está aí agora. Em muitas pessoas que estão na live, né? E tem uma coisa maravilhosa, porque esse sistema anímico em nós, a luz em nós, ela tem contato contínuo com o futuro. Ela viaja no tempo. Aqui agora, nesse exato momento, a tua alma já se entrelaçou com as melhores condições para você. E ela quer te transmitir, ela transmite essa informação. Ela ecoa no teu coração. Só que se você não tiver em você não consegue ser orientado por esse sentido que já está aí. Então, por exemplo, nós temos a alma sendo uma bateria de sensos, ela tem basicamente o que eu cataloguei cinco funções, que eu chamo das luzes em nós, né?
O tema deveria ser as luzes em nós, né? Não a luz em nós. Mas, na verdade, essas luzes em nós, elas vão resultar numa única luz, que é a alma em si regendo. Então, por exemplo, nós temos a primeira luz, ou o primeiro senso, é a luz da vida. No curso eu ensino como entrar em contato com cada uma dessas luzes, como você acolher e devolver o espaço da tua alma para ela. Olha, alma, está aqui o teu espaço. Me conduza, porque eu não sei o que é melhor para mim. Isso é ficar pequeno também, né? Deixa na minha humildade devolver o espaço que eu tentei roubar da minha própria alma. Então, a luz da vida, quando você entra em harmonia com essa luz, ela desperta em você o sentido da vida. Ela te dá a sensação de estar vivo, que é o que as crianças têm. O sentir-se vivo é a base para despertar o sentido da vida. Essa é a primeira luz. A segunda luz é a luz mentora, que é uma função da nossa alma. É o senso de orientação interna, conhecido como a voz que nos orienta, que nos leva a sentir o sentido, né? Como eu disse, a alma ela viaja no tempo e ela se conecta com os melhores campos futuros. Se você não estiver alinhado no coração, você não consegue fazer os downloads no concreto. Então, essa luz orientadora é o bom senso. E muitas vezes o bom senso, que é a voz da alma, entra, olha que coisa interessante, entra em oposição com o senso comum. O que é o senso comum? O povo, a voz da família. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. O mundo dizendo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E muitas vezes, quando você está em harmonia com a tua alma, o teu bom senso diz, vá na contramão do senso comum. Porque você não é todo mundo. Geralmente é assim, né? Geralmente, Né? É por isso que você fala tanto nesse Cala Hawks que o ponto de virada é a coragem. coragem, Não exato. é? Geralmente é assim. Isso cria um impacto. Não, você não é todo mundo, teu caminho é único. A alma diz, eu quero que você vá para lá. Mas a maioria está indo para lá. Eu sei, mas você não é a maioria. Teu caminho é singular. Isso eu chamo de bom senso. É a voz da alma. É a luz mentora em nós. E é tão bonito quando eu faço os workshops e eu levo as pessoas a entrarem em contato, cada luz dessa, cada aspecto desta alma se manifesta com uma cor específica em você, numa posição específica em relação ao teu corpo. Então veja, se a pessoa está muito nela e ela começa a respeitar essa voz vai ficando cada vez mais forte. É uma bússola de navegação que vai te levando para navegar com segurança e com confiança pelo mar da vida, né? Por esse mar de possibilidades. Então nós temos a terceira luz, que é a luz criadora, que nos dá o senso, o sentimento de manifestação, que nos dá o poder de manifestar, né? Que é uma luz maravilhosa. A quarta luz é a luz de valor. É ela que te dá o senso de valor. Ela te leva a amplificar o seu valor pessoal e a sentir que o seu valor é infinito. Não estamos falando aqui de uma autoestima baseada em comparação. Estamos falando da verdadeira autoestima, que é o reconhecimento de que você, sendo uma expressão única e singular do universo, seu valor é infinito. E a luz, que é a luz da integração, ela te dá o senso, eu sou parte. Eu sou parte da vida, eu sou parte do universo. Então, essas luzes começam, combinadas, formam a luz sagrada, que é a alma em nós. Ou seja, à medida que você vai trabalhando o teu bicho, e você aos poucos vai também trabalhando a intensificação da sua luz, porque se você acolhe o teu bicho, você está acolhendo a tua alma já. E essa alma
muito acolhida faz com que você tenha muita luz. E essa luz intensa vai amplificar a tua lucidez e vai habilitar todos esses sensos, essas qualidades que eu acabei de citar. O resultado disso é muita potência com muita direção é igual a realização na existência. É igual a atingir o ápice da vida. E comentando, né, desses aspectos todos, Vani, aproveitando aqui, nós vamos fazer novamente, né, as imersões espirituais, que basicamente envolve um processo de cura espiritual para balancear essas duas dimensões, luz e sombra. Então nós vamos ter a hiperincursão DNA 1, que é uma imersão espiritual de um dia, você já fez, né? Que nós vamos trabalhar bastante a questão da luz, né? Que é um trabalho maravilhoso, de muita cura. E isso vai acontecer no dia 29 de outubro, em São Paulo, capital. E no dia 5 de novembro, que é o sábado seguinte, nós vamos fazer a edição da hiperincursão DNA 2, que é toda voltada para trabalhar o primitivo. Trabalhar o bicho, essa dimensão profunda em nós. Então, para quem busca por cura, por transformação e quer se aprofundar nesse conteúdo de uma forma prática, resgatar a tua alma, né? Devolver o espaço da sua alma, devolver o espaço para o teu bicho, para você voltar a ter potência, ter sentido na vida, que são coisas que você aprende. Muitas coisas são subsídios de informação para você compreender, entrar em contato, mas às vezes é muito importante uma vivência, né? Para a gente estabelecer contato na prática com isso. Então, para quem tiver interesse em participar dessas imersões que vão ocorrer em outubro agora, finalzinho de outubro e início de novembro, basta clicar no nosso link lá no meu Instagram, que é o Espiritualidade Lúcida, clicar no link da bio para falar, né? A Vani, né, Vani, você já fez tanto a DNA 1 e a DNA 2, né? E só você sabe quanto Foi isso extraordinário. é importante para quem está em busca de cura, né? E sabe, professor, que enquanto você estava explicando sobre os aspectos e todas essas partes que compõem a nossa parte luz, eu comecei a fazer contato com o meu ponto de virada. Gente, eu participei de 3 hiper, né? Que é contato com a luz, né? Sendo que o DNA 1 foi a terceira, e, né, 4 que foi o DNA 2. Eu participei de todas essas. E assim, foram pontos de virada muito importantes. Porque eu falei isso numa live, até a gente fez uma live inteira eu contando meu depoimento, mas eu quero falar rapidamente aqui para vocês que é algo, né, que o professor ele cria milimetricamente um campo que vai gradativamente sensibilizando. E é algo que no virtual não acontece, gente. É claro, o curso online ele é muito legal, ele é muito importante, mas nada compara ao campo. A você tá lá, a você tá sentindo o que tá acontecendo lá. Desde as músicas, desde o início, desde tudo milimetricamente preparado, conectado, a gente conectar a nossa luz. Então, desde o momento que você chega no DNA 1, você já vai sentindo esse acolhimento, essa força que tem ali, né? E o processo acontece de uma forma muito bonita, que vai limpando esses conteúdos que nos separam. E eu lembro que isso para mim foi muito forte, professor. Tanto no processo hipercursivo, durante o processo hipercursivo, né? Todo aquele conteúdo que vai emergindo e que das pessoas vão emergindo, né? Aqueles conteúdos, aqueles, digamos, dramas que magicamente vão saindo para um processo prático. Porque o que eu senti pós-hipericursão? É como se houvesse espaço em mim, que antes não tinha. É como se eu conseguisse adentrar um silêncio, um lugar que eu não consigo explicar com palavras. Mas é como se, no momento em que a luz entra, houvesse espaço dentro de mim. Agora eu posso viver. Que quando eu vivo, eu simplesmente transbordo, sem ficar criando um critério. Mas é algo que me dá prazer. E daí eu acho que é interessante a gente olhar, quando você fala dos aspectos sombra e luz, né? As pessoas negligenciam a vida material. Porque para você trabalhar com a luz você tem que só servir, você tá aqui, porque tem todo um dogma, né, conectado à religião nesse ponto. E é engraçado que esse espaço é como se me desse um prazer em todas as atitudes.
tal qual aquela que potencializa a minha vida para aquela que simplesmente serve. É algo que transborda. Assim. Eu não sei, gente, eu não sei explicar milimétrico, mas eu tive experiências fantásticas, assim, com a hiperincursão. É E o perfeito. DNA2 foi muita alegria, muita... Desculpa, professor, fala. Não, mas é você tudo, é exatamente isso. E é o que eu falo, você devolve o espaço, né, para que essas dimensões atuem, né? E uma coisa interessante por isso que o trabalho com a criança interior é tão importante, porque a criança é o nosso ponto de conexão com o bicho, né? O resgate da criança é resgatar também o seu bicho, né? E então é profundamente transformador quando você está num ambiente organizado, controlado, com toda uma asepsia espiritual para você ter a vontade para se abrir, se entregar, acontece transformações muito profundas que vão repercutir em todas as instâncias da sua vida, inclusive a material. Né? Sim. Eu perguntaram você vai ter em Santa Catarina, nós vamos ter também a edição em Santa Catarina mais para o final de novembro. Depois fiquem atentos que nós vamos divulgar quando estiver mais próximo aí do evento. Né? E então é isso, estão todos convidados a participar dessa imersão espiritual no dia 29, a hiperincursão DNA 1, e no dia 5 de novembro, que é o sábado seguinte, a hiperincursão DNA 2. A hiperincursão DNA 2 é um trabalho mais voltado para o primitivo, mais para o lado mais do nosso do aspecto sombra. Ela começa, né, no finalzinho do dia e vai madrugada fora. Né? Como o bicho gosta. Como gosta. Já a DNA 1, a gente começa de manhã e vamos até o início da noite, né, fazendo um trabalho muito intenso, com muitas sensibilizações, para realmente fazer vários movimentos de campo ali. E cada um vai ser trabalhado naquilo que é necessário, dentro daquilo que a tua alma sabe que você precisa, dentro daquilo que o teu inconsciente também conhece e que vai então te conduzir para o teu melhor na sua vida. Então, Vani, acho que é isso, né? É isso. E assim, aproveitem, gente, porque são momentos únicos e profundos, assim, de viradas muito especiais Sim. na nossa caminhada espiritual para acessar realmente, né, realmente, sem fantasia, né, a nossa luz e a nossa sombra. E a Ju que é da equipe, eu vi que ela está postando as informações e Ah, basicamente peraí que eu vou fixar aqui, tá? Ju, desculpa, eu não tinha visto. Tinha travado os comentários para mim. Eu e, fixei. Esse Instagram daqui da Ju Durões, vocês podem falar com ela também, tá? e basta ir lá no meu Instagram, que é o Espiritualidade Lúcida, clicar no link, que aí você vai ter contato com a nossa equipe e nós vamos passar as informações. Essa hiperincursão, essa edição agora vai ser em São Paulo, capital, dia 29 de outubro, a DNA 1, e dia 5 de novembro, DNA em São Paulo, capital. Então é isso. Perfeito. E a edição de Santa Catarina eu vou estar lá. Ah, com certeza. Eu vou divulgar aqui também, gente. Assim, fechando a data, eu divulgo aqui no meu canal também. Para quem sentir Divina de Santa Catarina, a gente vai se encontrar. Que para mim é imperdível, assim. E fora que o DNA 2, gente, assim, ó, o 2 é um encontro com alegria que não tem palavra. Não É, tem, não tem, não tem. Só de falar, eu sinto de novo a emoção da entrega daquele momento, assim. O quanto a gente vai resgatando um estado interno que estava perdido. Enfim, para mim foi extraordinário. terminar e reforçar que eu vi que alguém comentou aqui no chat. Gente, esse tipo de trabalho não tem como fazer online. É Não sempre tem. presencial, porque tem muitas reações, elas liberam muita coisa, então tem que ter uma equipe ali a postos para acolher, para conduzir, então não dá para fazer online, é só realmente. E é assim, gente, não tem, vocês não fazem ideia do que é aquilo. Nada do que a gente diga que define esse curso. A gente tenta, Sim, mas sim, é só sentindo, estando lá, para a gente realmente sentir o que é o processo. O certeza. quanto a equipe é maravilhosa, o quanto eles são, né, atenciosos, o quanto acolhem os processos acontecem, e naquele momento é um lugar seguro para aquilo acontecer, sabe? E a gente sai de lá totalmente renovado, é extraordinário. Eu E indico.
gente. Então, Ah, e a Ju lembrou que tem o curso online Luz e Sombra. e, Tá aberto ainda, né? sim, sim. Quem quiser fazer depois, se aprofundar nesse conteúdo e fazer o curso Luz em Sombra online, pode falar com a Juliana aqui, né? Ou clicar lá no link da Bíblia, Espiritualidade Luz, que te passa as informações também. Perfeito. Professor, o Scala Hawkins também tá com a inscrição aberta ou fechou já as inscrições? Aí a Ju pode responder para nós. Eu acredito Tá. que é disponível para que é um curso também muito importante, né? E assim, gente, é um curso assim que traz uma lucidez para a nossa vida. Eu tô terminando, professor, eu tô maravilhada, maravilhada com o conteúdo que você coloca lá. E o quanto é atemporal e o quanto ele é pertinente a esse momento que a gente está vivendo. Totalmente temporal. E a Ju, ela colocou que as inscrições para o Hawkins também estão disponíveis aqui. Ah, estão abertas. Perfeito. Então é isso. Enfim, gratidão, professor. É sempre extraordinário receber você aqui. Segue, né? Então é um privilégio estar podendo estar fazendo parte do tempo de vocês. E é isso. A gente se vê em uma outra live. A gente resolveu fazer pelo menos uma vez por mês, né, Vani? Isso. Para tratar de temas especiais. Muito obrigada, professora. É sempre uma alegria imensa. E quanta chuva de luz, lucidez você trouxe aqui nessa live de hoje. Muito obrigada, de todo o coração. Pessoal, um grande abraço, um ótimo dia para vocês e até breve. Até breve. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.